Seres de luz, abençoados, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos ao canal Igreja Sem Paredes. Hoje estamos aqui, eu, meu marido Wagner, e sentimos no coração de estarmos fazendo essa filmagem para nos apresentarmos de uma maneira mais expansiva, mais aberta na questão dos amados conhecerem o nosso projeto, o projeto da Igreja Sem Paredes, e quando surgiu no nosso coração de darmos seguimento a isso. E hoje eu vou deixar até para o Wagner falar, porque partiu mais da parte dele do que da minha parte. E ele vai contar para vocês como surgiu essa vontade de estarmos hoje diante de vocês, entrando na vida de vocês, para podermos estar trazendo algo da espiritualidade que possa nos ajudar nessa expansão de nossa consciência. Pode falar. Então, sejam muito bem-vindos, tá? É um prazer ter vocês aqui hoje, principalmente porque essa noite, tanto eu quanto a minha esposa, Kátia, tivemos uma visitação espiritual, tá? Nós tivemos uma, entre aspas, incomodação espiritual. Uma perturbação. Uma perturbaçãozinha, né? Tanto eu quanto ela no mesmo tempo, né? Depois eu falo da minha parte. E assim, o que aconteceu? E isso aí veio para testificar o nosso trabalho. Nós estamos muito felizes com essa incomodaçãozinha, porque mais uma vez já havíamos tido provas, né, da eficiência do projeto que nós escolhemos para seguir. E esse projeto não foi só a gente que escolheu para seguir, foi a espiritualidade que trouxe para a gente. Mas enquanto nós estamos aqui nesse microcosmo, né, tridimensional, a gente sempre fica com uma duvidazinha, será que é isso mesmo, né, amor? Sim. Será que é isso mesmo? E ontem teve essa confirmação, quer dizer, mais uma confirmação, e dessa vez de uma forma muito mais intensa, né? Eu fui visitado várias vezes, né, a respeito de uma pessoa, e essa pessoa deve estar sabendo que é ela, da qual eu estou falando. Não vou falar nome para proteger essa pessoa, mas se ela quiser depois se manifestar, pode se manifestar. E na verdade, não querendo interromper você, nós acordamos, né, essa noite. Na verdade, ele se sentiu incomodado a noite toda. Toda hora ele levantava. E eu também tive uma projeção, tive uma visitação na qual eu não conseguia compreender. Só passei a compreender depois que ele falou e no decorrer do dia. E ele mencionou dessa pessoa, dessa consciência, né, que nos conectamos, de uma certa forma nos conectamos. Mas eu estava até falando para ele hoje, durante o dia, que não basicamente que seja só para ela, certo? Ela representa diversas consciências, diversas almas que vivenciam essa experiência e, de uma certa forma, não sabem lidar com isso. Então, provavelmente nós sentimos essa inquietude, ele sentiu, falou para mim, amor, senti no coração, eu senti da espiritualidade de nós gravarmos um vídeo hoje, falando da nossa experiência também, claro, né? Porque nós não chegamos aqui de qualquer maneira, até porque a espiritualidade a gente não deve levar de qualquer maneira, né? É com seriedade. Então, nós tivemos um caminho, nós tivemos uma trajetória, tanto eu quanto ele. Então, esse projeto surgiu do nosso coração, porque acredito que não seja só nosso, meu e dele, né? É de todos, porque tudo está conectado. Nós somos apenas ferramentas para esse propósito. Então, dando continuidade, pode falar, continua, vai. Então, como eu estava dizendo, né, e ela complementou, o que aconteceu? A espiritualidade me mostrou uma pessoa, né? Posso falar, é uma mulher, né? E essa mulher assistiu o nosso vídeo, né? Dando feliz ano novo, né? Lá na praia, nós estávamos em Itaipuaçu com a nossa família. E
isso foi me trazido também, né, na revelação, que essa senhora, ela acessou o nosso vídeo de Feliz Ano Novo e aquilo impactou na vida dela, porque ela estava passando um determinado problema familiar também, e tudo isso foi revelado a mim, e com a confirmação da revelação da Kátia, eu entendi a mensagem da espiritualidade de que nós tínhamos que tomar uma atitude, não só para essa pessoa em especial. Outras pessoas já fizeram contatos conosco, né? Essa senhora é do Rio Grande do Sul, né, amor? É. E teve uma outra pessoa lá do Paraná também. Enfim, nós recebemos diversos contatos de pessoas agradecendo, pedindo, né, ajuda espiritual, pedindo ajuda, enfim, de todas as formas. Inclusive gente de Portugal, né, amor? Temos gente lá em Portugal que nós, inclusive, aproveitamos aí a oportunidade para saudá-los. Meus irmãos de Portugal, olha, não estão passando desapercebidos não, tá? Amamos muito quando vocês comentam aí a respeito do nosso trabalho, quando vocês mandam mensagens pra gente a respeito do nosso trabalho. Bom, mas voltando ao assunto. E essa pessoa, hoje ainda, na parte da manhã, né, amor? Entrou em contato com a Kátia para confirmar tudo aquilo que nós já havíamos visto. E isso nos deu muita felicidade. E muita certeza também. Por quê, meus irmãos? O trabalho que nós fazemos aqui é para vocês. E nós também evoluímos com isso, né? Sim, para nossa evolução, mas assim, o foco são vocês. O foco é vocês. E isso parte daqui de dentro. Parte do nosso coração, meu e da minha esposa. Sabe? Porque esse trabalho é levado muito a sério. Então, quando essa confirmação ou confirmações como essa chegam para nós, olha, eu passei o dia, né, amor? Eu pensei, cara, em êxtase. Em êxtase, sabe? Porque apesar de eu saber a espiritualidade trazer para mim e para ela, todas as vezes a confirmação é diferente quando nós vemos os frutos brotarem da árvore que a gente plantou, que a gente está plantando. É satisfatório, porque muita coisa precisa ser mudada dentro de nós. Isso é um processo. Sim. Tá? Isso leva tempo, paciência. É a mesma coisa quando um bebê é gerado no ventre, assim como você vai plantar uma semente, é um processo. Então, o que acontece é o seguinte, nós estamos passando por um período de transformação, de reflexão, e começamos o ano de 2024. Aquilo que a gente determinar para nossas vidas, isso vai acontecer. Então, conscientemente disso, nós temos a certeza do que aquilo que a gente fala, a gente traz à existência. Chamando a existência coisas que não são, como se já fosse. Então, meus amados, existe muita aflição na questão do emocional. E é algo que precisa ser trabalhado, né? E a nossa participação com os abençoados, tanto no YouTube, com os comentários, a gente vê todos os comentários. Sim. Até porque para nós vermos a real situação de uma forma coletiva e daquilo que a gente pode trazer, naquilo que nós alcançamos para poder nos ajudarmos. Porque a intenção é nos doarmos para esse projeto, para esse trabalho. Nós não temos, a gente até chega numa questão que nós não temos a imensidão de como esse trabalho pode estar chegando no coração de uma pessoa. A gente não tem a ideia do quanto esse trabalho pode fazer diferença no coração, na vida de uma pessoa. E, mediante as respostas, o retorno desse trabalho nos comentários, nos grupos, a gente tem a noção da importância de como é satisfatório um trabalho estar fazendo resultado e uma diferença no coração das pessoas. Isso é muito bom. E a gente vai crescendo, evoluindo com isso. Porque também entra a questão de que todos juntos somos fortes. Todos juntos trabalhando, formamos uma egrégora de uma consciência nesse trabalho da iluminação. E é aí que acontece o processo da transformação que tanto queremos e almejamos
né? E se tanto queremos essa transformação, queremos ver isso, né? Ver, mas a gente ainda não está vendo, então que a gente possa imaginar isso, trabalhar isso dentro de nós, porque aquilo que está dentro de nós vai ser refletido para fora. Imagine isso num coletivo de consciências. Sim. O trabalho de luz que vai estar entrando no nosso planeta, na nossa morada, na Gaia, onde ela nos recebeu, né? E por conta do véu do esquecimento, sim, nós a maltratamos, né? Sim. Nós nos tornamos almas destrutíveis. O que nós vemos por aí? Guerra. Sim. Né? Falta de amor. Falta de amor. O resultado da guerra realmente é a falta de amor. Sim. Entendeu? Então, quando a gente está diante dessa plenitude, desse trabalho de luz, é glorioso, é satisfatório. Ainda mais quando nós nos decidimos nos unir. Por isso que é importante, muito importante a participação dos irmãos. Demais. Entendeu? E a ajuda de vocês nos canais, no Telegram. Sim. Eu não estou sozinha, ele não está sozinho, não sou eu a dona da verdade, nem é ele o dono da verdade. Todos nós juntos trabalhamos essa iluminação, porque o mais importante é nós nos manifestarmos nessa luz, nessa energia, nessa frequência do amor. Entendeu? E a gente vai caminhar para uma melhor compreensão e percepção de tudo que acontece em nossa volta. Não é verdade? Correto. Eu queria aproveitar essa deixa para fazer o seguinte. Nós temos uma mensagem. Essa mensagem eu vou tentar sincopar e resumir ela o máximo possível, porque entendemos que a verdade ela não precisa ser grande de fala para ser entendida, porque o que está falando na verdade é o nosso coração, não é a nossa fala em si. E eu estou falando com você, tá? Nós viemos aqui para alcançar você mesmo que está me ouvindo agora nesse momento, porque a espiritualidade trouxe para mim essa certeza, que essa mensagem ia chegar no teu coração. E essa mensagem é o seguinte: perceba, tudo que nós emitimos vai para o exterior. Existe um microcosmo que somos nós e o macrocosmo que é tudo que está à nossa volta no universo. Apesar de parecerem duas coisas diferentes, elas não são. Lembra? É uma coisa o que só. Está embaixo é igual ao que está em cima. O que está dentro é igual ao que está fora. E você que está me ouvindo agora, e é para você que eu estou falando, que está sofrendo determinado problema, determinada pressão, seja lá o que for, eu quero que você escute essa palavra nesse momento. Quando você, no seu microcosmo, começa a vibrar uma frequência, essa frequência interfere em todo o macrocosmo, ou seja, ela reflete o que você está sentindo e pensando e faz com que toda a sua vida se comporte desta maneira. Então, no caso dessa pessoa, por exemplo, né, que nós ouvimos hoje, principalmente a Kátia ouviu hoje, que representam várias consciências que estão passando esses e outros problemas parecidos. Rapidinho. E pode ter certeza, você que entrou em contato com a gente na parte da manhã, você sabe que eu estou falando com você. Você foi usada pela espiritualidade para que essa mensagem chegue ao coração de outras também, no mesmo propósito. Então, como eu estava falando, esse microcosmo que sou eu, que é você, ele reflete uma frequência, tá? Então vamos lá, colocamos um vídeo aqui sobre sincronicidade e falamos alguma coisa sobre isso. Quando você, vamos supor, você está numa situação ruim, você vê tudo ruim, você está sofrendo, você está sentindo falta disso, sentindo falta daquilo, e você muitas das vezes fica pensando assim: nossa, minha vida é uma porcaria. Nossa, aquela pessoa que está comigo, ela jamais vai mudar, ela vai ser sempre assim. Nossa, o meu filho, a minha esposa, o meu neto, a minha mãe, nossa, o meu patrão está fazendo uma coisa horrível, isso nunca vai mudar, ou isso vai mudar de igual para pior. Você está simplesmente fabricando a sua realidade
no mundo exterior. Acredite, o que eu estou falando não é uma fantasia, é um fato real. E qual seria a solução, Wagner? A solução é meditação. A solução é vibração, mas com amor. Use o amor que você tem para transformar a sua vida. Eu estou falando com você, tá? Se você está com alguma dúvida, é com você que eu estou falando. Então, abra seus ouvidos e ouça o que eu e a Kátia estamos dizendo no momento. Comece a vibrar o amor. Olha, na sua meditação você vai fazer o seguinte. Primeiro, você vai esvaziar a sua mente. Totalmente. Eu sei que é um pouquinho difícil, nossa mente está sempre sendo bombardeada por vários pensamentos, mas você vai praticar até você conseguir. Daí então você vai encontrar o seu Deus Eu Sou. E você vai reconhecer Ele fácil, sabe por quê? Ele é igualzinho a você. Você vai ver um irmão gêmeo seu, no seu silêncio, no seu deserto. E Ele vai ficar muito feliz em te encontrar. E Ele vai te levar para uma prateleira onde estão todas as coisas que você deseja na sua vida. Essa prateleira, ela não é imaginária não, ela já existe. Ela já existe na outra dimensão. Sabe quem criou as coisas que estão nessa prateleira? Você. Então lá tem, sei lá, uma casa, um carro, uma vida melhor, o teu marido melhor, o teu pai já curado, a tua irmã já curada. Tá tudo naquela prateleira. A única coisa que você tem que fazer, meu irmão, minha irmã, é pegar esse desejo, essa criação que foi feita com a sua energia nessa prateleira, nessa dimensão, e trazer ela para esse plano, para a manifestação desse plano tridimensional. E como é que eu faço isso, Wagner? Acreditando piamente, sem dúvida nenhuma, sem pensar na dificuldade que vai ser para isso acontecer. Ai, vai custar muito caro, não tem remédio para isso. Não! Acreditar que isso já existe na sua vida. Então, mediante isso que você está falando, que tem sentido, e isso reflete, né, para o seu exterior, o problema que assola a humanidade é justamente esse desequilíbrio emocional, né, na questão do apego. E como tudo aqui é ilusão, e a pessoa ainda não se identificou na questão da ilusão, mas se agarrando a ela, o que eu tenho a dizer é o seguinte, que pense no seguinte, pense primeiro, tá? Que você é um espírito vivenciando apenas uma experiência humana. Sim. As coisas que você vivencia é passageiro. E o apego é que traz o sofrimento. Seja lá qual for, em qualquer área, seja familiar, seja material. Tem pessoas que se apegam ao carro, tem pessoas que se apegam à casa, tem pessoas que se apegam à vida. Tipo assim, só se agarra tanto à vida, achando que essa vida é a única oportunidade que ela tem. Porque ela não tem a certeza de que quando morrer, se ela vai para algum lugar. Muitos nem acreditam que existe vida após a morte. E se apegam de uma certa maneira tão fortemente na vida, que isso acaba trazendo certas decepções, certas frustrações, porque colocou toda a sua expectativa naquilo ali, que ela achou que era a única coisa. E o mais interessante de tudo, que no processo do desencarnar, o negócio fica mais extenso ainda, porque quando você cai na realidade, na real, que tudo aquilo ali sumiu, como se tivesse desligado uma tela de computador ou uma televisão, acabou aquela experiência, você ainda não entra naquela que acabou, você fica perturbado, passa um período perturbado. Então tem consciências ao desencarnar, por ter se apegado tanto. Eu falo isso agora, para você que está agora aqui ainda, e ainda não desencarnou, que esse sentimento de perturbação pode acontecer no momento do desencarne. Porque está escrito lá na Bíblia, em Paulo, quando ele diz assim, quer presentes ou ausentes, as epístolas de Paulo traz mistérios
E se você não tiver uma percepção para conseguir compreender, você vai levar muito pelo lado literal. Mas, na verdade, está se tratando pelo lado espiritual, da sua consciência, da libertação daquilo que você está apegado. E junto a isso, você cria uma má consciência. O que é uma má consciência? É criar uma ilusão dentro daquilo ali. E se agarrar nessa ilusão. Então, num aspecto geral, de todas as formas, quando a pessoa desencarna, ela sofre, sabia? Ela passa por um processo de desapego e o processo é mais doloroso. Então, é melhor que você faça isso hoje, agora. Desapega. Porque isso vai tornar a sua vida mais leve, mais tranquila. A sua mãe é sua mãe, mas ela não é sua mãe. Por isso que há muito sofrimento quando acontece alguma perda de um ente querido. E não é só no ente querido. Você se quebrar uma joia tão preciosa sua, tu vai ficar um desespero. Porque você se apegou àquilo ali. Exato. Vai chorar, vai sofrer, você apegou àquilo ali. Aquilo ali aquilo ali se acaba, aquilo ali se destrói. Então o nosso despertar, ela tem que ser dentro de nós na questão de trabalhar isso para nós manifestarmos o equilíbrio emocional e acabar com o sofrimento. Porque o sofrimento só acontece porque você alimenta isso. Nós, né? Eu me incluo nisso também, tá? A gente se apega nisso e sofre. Nós nos apegamos nisso. Eu reluto isso todos os dias. Isso é um exercício, tá? Sim, não quer dizer, eu sou iluminada. Estou sujeito, nós estamos sujeitos. Porque isso é um exercício. Nós estamos no mundo de provas e expiações. E experiências. Eu falei para essa abençoada hoje de manhã que ela até chegou para mim, falou assim para mim, eu me sinto numa escuridão e não sei o que fazer. Então eu cheguei para ela e falei assim, eu não vejo que você está numa escuridão. Você é uma pessoa iluminada. Você é uma pessoa muito sábia, porque pelas palavras dela a gente conhece o fruto. Né? Ela é uma pessoa de luz, só não está sabendo lidar com as emoções. Então, o que eu respondi para ela serve para você também, tá? Nós não estamos livres das tempestades. Existem dias de sol, existe a sombra e existe o temporal. E o temporal, quando chega... E eu falei até para ela, eu costumo usar o arquétipo da palmeira. Até sempre eu falo isso na família, eu brinco a beça. Pode vir um vento que vier. Eu posso chegar ao chão, eu envergo, mas não quebro. E é dessa maneira que nós temos que nos permanecer, porque a gente não está apegado a isso. A gente tem que trabalhar as nossas emoções e trabalhar o desapego. O desapego faz parte também. Quando a gente fala o tempo todo assim, se liberte das crenças limitantes, daquilo que te limita, mas quando você se apega a algo, tá te limitando. Então, a Kátia complementou muito bem o que eu estava falando anteriormente. Quando eu falei a respeito da prateleira, né, para você trazer o seu desejo para cá, eu não falei a respeito de você trazer esse desejo e endeusá-lo, ou seja, de colocar aquilo que você manifestou como a solução do seu problema. Ele vai só solucionar a sua vida tridimensional. Tipo, você tem um filho que está doente, você quer que por amor, você quer que aquele filho esteja saudável. Você mentaliza. Isso é mentalização. Isso não quer dizer, como ela bem trouxe, né, a baila, que você uma vez realizando aquele desejo, você vai dar valor. Jesus Cristo dizia, onde estiver o seu tesouro, ali estará seu coração. O sofrimento humano só acontece quando ou ele perde o que tem,
ou ele não tem o que quer, ou tomam dele o que ele tinha. Por quê? Porque ele deu valor a essas 3 coisas. Perceba, tudo que não é, tudo que é perecível, tudo que perece, é mentira. Que a ferrugem destrói. O nosso corpo é uma mentira, porque perece. A nossa casa, o nosso emprego, o nosso filho, tudo vai perecer? Então é uma mentira. Agora, são necessários para a nossa experiência, para experimentarmos e evoluirmos os nossos espíritos aqui nesse plano. E talvez uma outra encarnação e outra encarnação. Nosso trabalho aqui da Igreja Sem Paredes é trazer para você, meu irmão, minha irmã, aquela pessoa que foi acondicionada pela religião a acreditar que tudo é pecado, que isso é errado, que não pode isso, não pode aquilo, que isso tudo na verdade são experiências, em que você é o juiz dessa conveniência, da conveniência dessa experiência, como Paulo bem dizia, tá bom? Então o que acontece? Eu vou falar agora um pouquinho da nossa vida, né, amor? Nós fomos criados no Evangelho, igual você. Nós temos muito respeito, tanto pelos evangélicos, como pelos espíritos, todos os segmentos religiosos. Falando, já que você entrou nesse detalhe aí, né? Eu tenho raiz ortodoxa, tá? Eu fui criar, ele também. Então, começando por mim aqui rapidinho, depois você falar da sua parte. Eu chamo Kátia Barbosa, como todo mundo já sabe. Vários outros irmãos conhecem a minha trajetória, quem me acompanhou. Eu nasci num lar cristão, Assembleia de Deus, e ali mantive a minha atividade na minha evolução para adquirir a minha percepção dentro do sistema religioso, como ele falou, com muito respeito, tá? Todo mundo tem o seu caminho. Isso pode acontecer tanto no sistema religioso protestante, evangélico, cristão, como também pode acontecer na Igreja Católica. Né? Ele teve na Igreja Católica, passou pela Igreja Católica, no Espiritismo, na Umbanda, no Candomblé, seja lá o que for. São crenças, tá? E dentro daquela limitaçãozinha ali, você vivencia, se faz necessário, aquele condicionamentozinho, aquela limitação. Então, eu fui criada por um tempo ali. Meu pai, ele se converteu aos 24 anos. Ele era da macumba, né? Ele frequentou a macumba. Por alguma decepção que ele teve lá dentro da macumba, né? Um véu que caiu de mentira para ele. Ele foi para o sistema religioso cristão, evangélico ortodoxo. E era para lá que ele tinha que ir, era para lá que ele tinha que vivenciar a experiência dele. Junto a isso, eu nasci ali dentro, fui me desenvolvendo ali dentro e fui criando dentro dali uma percepção de que tinha algumas coisas... Como é que você fala que tem alguma coisa... Tem alguma coisa errada que não está certa. Alguma coisa errada que não está certa. Ai, meu Deus. Então, aí como acontece? Acredito que acontece com todo mundo e também acontece com ele. Tem alguma coisa errada aqui que não está certo? Então, como eu sempre fui uma pessoa curiosa e questionadora, isso aconteceu, certo? Então, me levou ao lugar onde eu estou hoje, para não me prolongar, certo? Tive uma bagagem de ortodoxia e hoje eu estou aqui gozando da liberdade, trabalhando o meu processo libertador dia após dia, entendeu? E agora eu vou passar a palavra para o Wagner para ele contar a experiência dele. E o pai dele era pastor, mas deixa ele falar. Então, como a Kátia bem disse, né? Nós dois tivemos uma trajetória muito parecida. Inclusive, ela passou por 4 casamentos, eu também por 4 casamentos, né? A gente já estava assim, isso aí não dá certo. Não sirvo para isso. Não sirvo para isso. Nós fomos criados no Evangelho, então a gente foi criado acreditando que o casamento era para sempre. Com má consciência. Né? E como ela falou sobre o desapego, né? A gente não tinha essa noção ainda. Né? E quando nós nos encontramos, sem sabermos ainda que hoje estaríamos aqui falando com você, a gente se identificou. A gente identificou que somos músicos,
Mais né? ainda, né? Mas eu e ela trabalhamos no mesmo lugar e sem se falar, né? Estivemos juntos ali, passávamos, esbarrávamos se no esbarrávamos outro. diversas vezes, então. Como a gente conhecia no site de relacionamento, né? No site de relacionamento, olha só que coisa. E aí a gente começou a nossa trajetória, né? E nesse... 7 anos já. Já vai para 8. E a gente foi para uma instituição que era a Igreja da Graça, não vou falar o nome aqui agora, Ministério em Graça. E lá a gente fez um trabalho, tá? E uma vez a gente reconhecendo a necessidade de ampliar esse trabalho, de atingir você hoje, atingir o nosso irmão lá em Portugal, que deve estar agora rindo pra caramba. Fora também, né? Nossos irmãos, né? A gente trouxe para a liderança daquele trabalho que nós fazíamos a ideia da Igreja Sem Paredes. E infelizmente ele não alcançou a plenitude da grandeza essa pessoa, que é uma exatamente. Igreja Sem Paredes. Então, assim, talvez ele não tenha percebido na época, né, a grandeza que é esse trabalho. Porque essa igreja hoje talvez tenha o quê? 100 membros, 200 membros, talvez, né? Sabe quantos membros tem aqui na nossa Igreja Sem Paredes que ouvem as nossas mensagens? Mais de 40 mil. Inscritos tem quase 4, mas pessoas que ouvem, está lá no registrado, mais de 40 mil. Pessoas em Portugal, pessoas em Angola, pessoas em Moçambique, em todos os lugares do Brasil, que é gigantesco. E ainda estaremos aí, graças a Deus, eu falo inglês fluente, eu e a minha esposa estaremos gravando vídeos em inglês para atingir mais pessoas ainda em outros hemisférios. E tudo isso, gente, não é por nós, não é para nós, é para o engrandecimento da experienciação. Você entrando nesse assunto, quando ele falou que nós acabamos nos envolvendo em um outro ministério, só que um ministério assim mais light, né? Sim. Assim, pregando um evangelho da graça nessa linguagem, né? Falando nessa linguagem, quem está nesse ministério sabe o que eu estou falando. E o evangelho da graça traz uma pregação em cima das 14 epístolas de Paulo, sim, dentro do processo da transformação, sim, expansão. Então, o que acontece? É um evangelho que prega a liberdade. Sim. Isso nos atraiu. Então, mas mesmo assim, líderes, mesmo pregando o evangelho da graça, condicionam. Só que aí é dar um tiro no pé. Foi mais ou menos isso. É dar um tiro no pé. O que acontece? Esse ministério, a gente estava vendo que as pessoas não estavam tendo mais a necessidade, a obrigação de estar ali, certo? Então, o que acontece? Houve uma insistência do próprio ministério ali para que obrigasse as pessoas a estarem ali. E eu me senti muito incomodada com isso. E essa liderança chegava ao ponto de quase todas as reuniões falar, você tem que congregar, você tem que congregar, você tem que estar aqui. Então, a gente viu que o interesse era muito, muito maior de liberdade, que ultrapassava a vontade mesmo de trabalhar, a liberdade nas pessoas. O interesse era próprio. E a partir do momento que o interesse passa a ser próprio, foge do projeto de ser um trabalho de iluminar alguém. Porque está havendo um interesse próprio financeiro, até porque o aluguel era caro, e tem que se manter o local. Então, eu me senti incomodada e até dei a sugestão para a liderança que a gente pudesse fazer um trabalho de um alcance maior. Virtual. Não ficar ali em 4 paredes, né? E ainda por cima ficar ali preso em 4 paredes, ainda limitando as pessoas, obrigando elas a estarem ali. Mas é um tiro no pé, porque as pessoas já estavam libertas, já tinham alcançado o conhecimento, o entendimento de limpa consciência. Sim. Não estava recebendo isso. A programação já fez a desconstrução dessa coisa sistemática, da ortodoxia, né? Sim. Então, a pessoa não entendeu, não aceitou, então tudo bem, não é obrigada a aceitar. Eu sou livre para decidir querer ficar ou ir, mas o meu chamado era sair
sair, Igreja Sem Paredes, chamados para fora. Então, a Igreja Sem Paredes é algo que não tem limite de fronteira, vai ao alcance muito mais longe, é algo muito mais expansivo, é algo muito mais glorioso. Então eu resolvi, cheguei perto do meu marido, decidi não ir mais, não participar mais, até porque a consciência daquela liderança era de limitar. E eu não queria comungar com isso. Então, por situações de divergência nessa questão, né, de limitar, e eu não querer limitar ninguém e nem me limitar, ninguém chegar para mim e diz para mim, você tem que fazer isso. Se vir falar para mim que eu tenho que fazer isso, tô indo embora. Obrigou, meu filho. Aqui é proibido proibir. Pode falar, amor. Então, gente, olha só. Como eu estava dizendo antes, chegou um determinado momento na minha vida, e eu sempre falava para ela, amor, eu sei que eu tenho uma missão, tá gritando aqui dentro. Tu me perguntava, eu não sei qual é a minha missão. Mas eu não sei qual é. Calma, você vai Aí saber. ela fala, calma, amor, vai chegar. Hoje eu sei, a minha missão tá aqui com vocês. Que é a nossa. A né? nossa missão. Nossa, e hoje Igreja nós Sem a Paredes. reconhecemos, a Igreja Sem Paredes. Isso é muito lindo, isso é maravilhoso, isso vai muito além de uma realização pessoal, nossa, minha e dela. Isso é uma realização espiritual. Da espiritualidade. Porque você pode até imaginar que não, mas estamos mais aprendendo aqui do que ensinando. Tá? Acredite no que eu estou falando. Nós estamos mais crescendo aqui do que fazendo crescer. E quando você comunga conosco, com esse crescimento mútuo, essa gestação, o que, amor? Gestação... Do quê? Gestação planetária, né? Da nova Terra. Da nova Terra. É isso aí. Isso aí é comungar para essa gestação acontecer. Isso Quando tem que você ser faz coletivo. isso, tem que ser coletivo. Tem. E aí, mais uma vez, eu falo para você, Igreja Sem Paredes. Lembrando que lá no Pedro Augusto, né, nós vamos na mansão celestial, né, amor? Aqui é o puxadinho celestial. Aí, Pedro Augusto, eu sei que você... Pedro, puxadinho celestial. Ó, isso aqui, ó, foi ideia dele, hein? Pô, aí, eu sei que você vai estar ouvindo a gente, Pedro. Puxadinho aqui é o puxadinho celestial. Então, gente, mais uma vez, concluindo tudo. Primeiro, você tá vendo essa borboleta que tá aqui atrás, essa imagem dessa borboleta? É um arquétipo? Isso é um arquétipo. É um arquétipo de expansão, transformação. Recebam. Sabe que essa borboleta significa? Essa borboleta, ela já foi uma lagarta. E doeu, hein? Uma lagarta que rastejava, que todo mundo... Nossa, uma lagarta! Ai, que horrível. Um dia essa lagarta subiu numa árvore, se envolveu num casulo, morreu para o status lagarta e se transformou numa borboleta linda que hoje está voando para um outro patamar. E não pense que o processo da lagarta para a borboleta foi fácil, foi doloroso para ela, tá? E é isso que nós te pedimos hoje, meus irmãos, com todo amor. Faça essa transformação da lagarta para a borboleta acontecer na sua vida. Sim. Acontecer no coletivo. Seja luz, junto conosco. Sim, E vamos fazer com que hajam várias borboletas por todo o universo. E essas borboletas caminhem para a fonte o mais rápido possível. Não esqueçam, eu vejo você. E eu peço, com muita gratidão já, agradecendo a participação dos irmãos, para contribuir para a expansão desse canal, para expandir mesmo, entendeu? Não tem limite. Sim. Daqui ao Japão, do Japão para a China, para Israel, que isso se espalha, porque nós precisamos nos unirmos nesse coletivo para receber a nova Terra. Sim. É preciso, primeiro, que isso seja trabalhado em nós. Tem uma passagem lá no apóstolo Paulo, que está em 1 Coríntios 15, não lembro qual é o versículo agora, mas é necessário que esse mortal se vista de imortalidade, que é sair da morte, da escuridão, para a vida, para a iluminação.
Então se faz necessário esse processo, entendeu? Então recebo que os irmãos possam contribuir, participe nos comentários, diga o que você quer ouvir, que nós diremos, dá o seu like, porque é muito importante o YouTube entender que esse conteúdo foi bom. Quanto mais like o vídeo tiver, o YouTube vai entender que esse trabalho está sendo bem receptivo, bem recebido. Os comentários para nós aqui é muito importante, entendeu? O compartilhamento desse vídeo também é. E se você desejar doar para o nosso canal, com a sua doação, qualquer quantia para contribuir no nossa expansão aqui, do nosso puxadinho. Vai que a gente consegue fazer uma mansão celestial. Então, desde já, nós agradecemos, entendeu? Paz e luz, muita gratidão. Assim é. Beijos e abraços. Muito amor, muita luz, muita paz para todos. Obrigado.